paz do Senhor para todos. Quando os amigos estiverem entrando, eu vou aqui aceitando, eu vou conversando, vou aqui aceitando eles, também. Muito bem. Hoje, Ana vai estar ministrando aula, né, pastor Joel, pastor Xenia, eu queria pegar a experiência dele, missionário, mas, infelizmente, ele teve que viajar, né, para a Convenção Nacional e me deixou incluído nessa missão de hoje, de ministrar essa segunda aula. Muito bem. A paz do Senhor para os irmãos, para o irmão que está também aqui. Deus abençoe. Vamos começar, vamos orar. Soberano Deus, eterno Senhor, Pai, estaremos nesse momento estudando são e o Espírito Santo, mas gente verdadeiro que nos comissiona para fazer missão e me dê graça, sabedoria, poder estar. Abençoa a todos que estão e aqueles que estão. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, quando nós falarmos sobre a missão, é muito importante nós compreendermos a natureza e o caráter de Deus. Eu creio que para falar de missão e não falar sobre a questão da sua natureza, é necessário que venhamos compreender algumas situações que eu quero repassar para vocês. Muito bem. A compreensão da finalidade do reino de Deus e dos seus propósitos requer de nós a compreensão, o controle que Deus tem sobre a história humana. É muito importante você que está estudando a palavra de Deus. Falar de Deus significa falar de missão. Falar de missão fala de Deus. E é muito importante isso. Interessante que Deus ele escolheu um homem num mundo especial e lhe deu a salvação, que ele era imerecido. Depois que o criou, delegou autoridade, conforme fizeram com os. Interessante que nós observamos esse quadro histórico, né? Deus ele fez duas criações. As criações materiais, que são aquelas criações humanas, né, da natureza, e tem a criação espiritual, céu, que tem os anjos. Né? É muito importante vermos compreender isso. Então, no sábado, Lucifer recebeu de Deus a grande missão, né? De ser um adorador de Deus. Interessante que as duas criações parecem parecidas. Observe aí, Lúcifer estava no melhor lugar que existe, o céu. O que aconteceu com este ser angelical? Ele caiu, desobedeceu, criou a soberba, orgulho. A criação material, porque a criação humana, Deus colocou no melhor lugar, no jardim do Éden. E qual foi o resultado dessas duas criações? Fracasso. Mas mesmo ocorrendo esse fracasso, Deus planejou, criou um plano divino através do século para trazer uma salvação verdadeira.
Por isso que lá em Efésios, capítulo 3, verso 17 a 19 diz: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com santo, qual seja a largura, a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Esta expressão, cheio de toda a plenitude de Deus, aqui Paulo, ele escreve, inspira, sua inspiração, pelo Espírito Santo, aqui está narrando todo o contexto da criação. Como é que Deus ele se revelou, como é que Deus ele se manifestou, como é que Deus trabalhou, né, dentro da história, né, tanto da humanidade como também nas criações espirituais. Nós sabemos que essas duas criações, né, angelicais e a material que teve a humanidade, o resultado foi eficaz. Né? Mas Deus, ele não é Deus de fracasso. Deus, ele é conhecedor, ele é onisciente, ele sabe de tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Falando mais sobre a natureza e o caráter de Deus, por causa deste fracasso que aconteceu, isso gerou assim uma ação de Deus, né? Que está enraizado em sua natureza, seu caráter, e está no amor de Deus. E é através deste amor que ele escreveu a história da salvação dos homens. É por isso que ele preparou toda uma situação, todas as experiências permitidas, lógico, por Deus, que através daquelas experiências, o ser humano pudesse, assim, conhecer quem é Deus. Sabemos que o homem pecou, mas Deus idealizou uma maneira de resgatá-lo. Interessante, é como é a ação desse Deus tão maravilhoso, né? Um Deus que, né, nós, seres humanos, somos tão impacientes quando projetamos algo, e de acordo com o projeto entra em fracasso, nós entra logo aquele espírito de desistir. Mas Deus, na sua natureza, no seu caráter, ele não tem isso nos seus dicionários, desistir. Primeiro porque dentro do caráter dele parece um sentimento verdadeiro que se chama o amor de Deus. E podemos perceber isso. A solução soberana desse plano foi justamente, né, a morte de Jesus. E isso foi muito bem prefigurado, né, dentro do Antigo Testamento, através de um cordeiro perfeito, sem mácula, novo, que era morto para que pudesse gerar uma expiação para o povo. Esta era a solução dentro do Antigo Testamento, até que veio o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus havia tentado restaurar a humanidade através da nação de Israel. Deus formou essa nação a partir da chamada de Adão. Eu tenho certeza que você é nosso aluno, né? Talvez não tenha entendido e compreendido por que Deus criou uma nação. Se já existiam nações diversas, né? Por que Deus escolheu uma nação específica? Por que Deus preparou uma nação específica?
Qual foi o objetivo de Deus escolher essa nação para ser a menina dos olhos dele? Será que você já fez essa pergunta? Por que Deus podia escolher outras nações, mas por que Israel? Por que Deus escolheu Abraão? Né? Interessante. Abraão era da terra de Ur dos Caldeus. Né? E o vejo assim, para a honra e glória do Senhor, isso já é uma prefigura da futura igreja. Né? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Como Deus, a visão de Deus, ele não é só um presente. Ele sabe tudo que aconteceu, que está acontecendo e o que irá acontecer. Então, meus queridos, é importante fazer isso. Começa da chamada de Abraão. No quarto, ele diz a história do trato de Deus, como o povo de Israel, é uma chamada contínua à obediência. Deus chamou Israel para a obediência de lei, mas a história desse povo está repleta de fracasso em obedecer à lei divina. A desobediência contínua de Israel fez fracassar a missão de Deus que ele havia confiado e trouxe o juízo divino para sobre toda a nação. Olhe, vamos aqui meditar aqui juntos. Deus escolheu Israel para ser os missionários do Antigo Testamento. Por isso que Deus revelou a sua vontade, revelou os seus propósitos, revelou as suas leis, e as leis não ficassem somente para eles, mas que a lei de Deus fosse divulgada para todo mundo. Mas como você e eu já conhecemos a história, infelizmente, Israel fracassou em sua missão. É muito importante que viemos compreender isso aí. Agora eu digo para vocês, meus queridos, a igreja, ela está obedecendo à lei de Cristo. Será que nós estamos fazendo, obedecendo? Será que nós não estamos nos enclausurando no canto de paredes, dizendo a nós mesmos, não, sou adorador, sou glorificado a Deus, estou exaltando Deus, estou vendo a Deus, estou fazendo a minha parte. Será que é isso que Deus, queridos, quer isso de nós? Será que Deus quer essa atitude nossa? Ficar enclausurado em 4 pontos deles e dizer que está glorificando, exaltando a Deus, está louvando a Deus. Mas a missão principal da igreja, ela está falhando. Da mesma forma como Israel falhou. Deus chamou para Israel adorar? Chamou. Deus chamou Israel para cultuar? Chamou. Deus chamou Israel para ser uma nação abençoada? Deus chamou. Mas Deus chamou Israel para ser uma nação missionária. Infelizmente, isso Israel falhou. Por isso que parte deles fala, né, que Israel desobedeceu. E, infelizmente, nós já conhecemos um pouco da história de Israel, e isso Israel recebeu castigo divino por causa dessas atitudes. Aqui eu coloquei o projeto fracassado e o projeto restaurado. Deus, ele criou um objetivo, mas devido à desobediência do homem, o que aconteceu? Segundo o pastor Paul Trury, ele diz, o corpo se tornou rei, a alma serva e o espírito ficou escravo. Por isso que o ser humano se tornou carnal.
Agora nós observamos, através de Cristo Jesus, pelo sangue dele, esse projeto foi restaurado. O corpo se torna escravo, a alma cega e o espírito rei. Por isso que nós se tornamos homens e mulheres espiritualmente. E dentro do plano salvífico, observamos que o nosso objetivo é o céu, um lugar santo, onde Deus está e onde só pode entrar os santos, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Quando se fala de pecado, tudo que pensamos, falando e fazendo, que desagrada a Deus, nos afasta dele, porque nosso Deus ele é santo, conforme Romanos 3:23, Romanos 6:23. Só por intermédio do sangue de Cristo. Cristo ele veio ao mundo, morrer na cruz, por amor, para salvar o homem do pecado, conforme João 3:16. Para, através do sangue de Cristo, tornar nossos corações limpos, reconhecer e confessar o pecado, o perdão de Deus, e reconhecer que o sacrifício de Cristo e recebê-lo como Salvador, conforme Romanos 10:9-10. E através disso também, que o propósito do plano da salvação é o crescimento, e só acontece crescimento quando há alimentação espiritual. Qual é a nossa alimentação espiritual? É a oração, é a palavra, é a adoração, é a obediência, é através disso aí, dessa comunhão, né, que nós temos uns para com os outros, conforme Colossenses, capítulo 1, verso 10. Aleluia. Aleluia. Louvado o nome do Senhor para todos sempre. Aí você vê o projeto sendo restaurado, né? Talvez eu me pergunto, por que Deus permitiu, né, que o inimigo se intrometesse na criação, para que viesse a ocorrer a Deus? Será que Deus não poderia usar o próprio povo de Deus para ser um agente missionário? O que é que Deus pensou nesta hora? O que é que o nosso Deus sentiu? O que eu posso responder para vocês é que o Deus que você serve, sim, ele ama valorizar aquilo que ele criou. Não importa qual as nações que você foi criado, onde você nasceu, mas Deus ele quer provar a sua soberania através aonde você está. É por isso que aqui no início, aqui na nossa capa, eu botei palavra de Deus, aí Atos 1:8, 10, tudo, né? Pregar o Evangelho, né? Indo bem, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Esse é o propósito universal de Deus para toda a humanidade. Por isso que João 3,16 é a chave, né? Perfeito do sentimento de Deus para cada ser humano, né? Deus percebeu, né, que houve um fracasso desse projeto divino, mas Deus é tão maravilhoso que ele teve o poder para restaurar esse projeto que foi conquistado através, primeiro, de uma expiação que era feita de ano em ano, mas com uma visão já além, ele enviando seu próprio filho, né? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ali já estava sendo concretizado o projeto restaurativo para a nossa vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. É por isso que é importante nós conscientizarmos
do valor que cada um de nós tem dentro da casa de Deus e da obra de Deus. Não somente dentro da casa de Deus, mas também fazendo a obra de Deus, sendo imitadores de Cristo. Esse é o nosso papel fundamental aqui nessa terra. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Muito bem, vamos lá. Observamos, irmão, que dentro da natureza, de Deus, o plano de Deus só alcançou esse com a obra de Jesus na cruz. Deus continua levantando homens que são capazes de ficar sob a sua orientação, para que o reino de Satanás seja constantemente vencido sobre todos os povos da terra. Observamos que, dentro do plano divino, no Antigo Testamento, o missionário era Israel. No Novo Testamento, o missionário é a igreja. E o propósito é levar o conhecimento de Deus. Este é o papel essencial hoje da igreja. Agora, era Israel. Né? Observamos que Israel, e o pouquíssimo Israel, Israel ficou nobre, Israel desobediente, Israel se misturou com as culturas da época. Tudo isso aconteceu. Eu pergunto para vocês, vamos analisar junto aqui, o que é que eu estou aqui, ela queria à vontade com vocês, o que é que está hoje acontecendo com a igreja? Me diga aí, o que é que está hoje acontecendo com a igreja? Não está parecido ou não com Israel, do Antigo Testamento? Quer dizer, a semente do mal que foi semeado dentro da nação de Israel, idolatria, misturando com as culturas ímpias, né? Se parecendo com as culturas da época. Eu pergunto para vocês, o que está acontecendo hoje com a igreja? Tem um corajoso aí que sabe dizer? Será que somos diferentes ou estamos parecidos com o mundo? Será que hoje a igreja, infelizmente, não está se vigiando, ela não está sendo cautelosa, e devido à falta de vigilância e à falta de cautela, o mundo não está expondo devagarzinho, né, com um sapatinho de lã dentro da igreja? Sim ou não? O que você me diz? O que você percebe isso? Daqui a vida, ela dá uma característica de luz, de sal, e isso é característica forte. O Cristiano dizer em nossos dias, muito, que eu abri aqui um comentário aqui, irmão Francisco, em nossos dias, muitos estão se ampliando, olhando. Concordo com você, Lucas Carlos. Realmente é o que está acontecendo hoje. Não faz mal. Eu acredito, viu, pastor, que Assim, quando nossa mente ela é transformada e mudada pela palavra, quando o nosso entendimento é renovado e é transformado, tudo que está à nossa volta também é transformado. Três coisas aconteciam no cenário histórico nos dias de João. Judéia, comandada por Pilatos, Galiléia e Pérea por Herodes,
Naquela época, o povo ele vivia uma sobrecarga e uma repreensão tremenda por conta desses homens. E aí o que gerava no povo era um desejo de um libertador. Só que o texto diz lá em João, capítulo 1, verso 6, diz assim: E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ou seja, Deus precisava do verbo, e o verbo precisava de uma voz. Né? E no verso 19, e este é o testemunho de João, este é o testemunho de João. Ou seja, a mente de João era uma mente transformada, renovada. Então, o que estava acontecendo ao redor dele, da história, da opressão, isso não impediu dele ser uma testemunha, né? Dele falar do Cordeiro de Deus. Ou seja, uma multidão vinha ouvir João, ouvir a mensagem de João. Né? Ele não se deixou abalar pelo o que estava em volta dele. Então, eu creio que a igreja, ela precisa disso. Precisa que a mente seja transformada pela palavra. Muitos, hoje em dia, vivem saudosismo. Ah, antigamente era isso, era aquilo. A gente tem que pensar no agora, não no passado. O que ficou no passado, ficou no passado, né? Deus, ele é um Deus presente. E o que está acontecendo hoje em nossos dias, né, precisa ser transformado pela renovação do nosso entendimento através da palavra. Né? Hoje em dia, é como o pastor falou lá no congresso, que muitos sentem, mas poucos pensam, têm a capacidade de pensar, de raciocinar. Muitos querem sentir, mas poucos querem pensar, né? Para que o evangelho ele venha a ser propagado de uma maneira consciente. Amém, meu pastor? Bom, muito obrigado, David Ramos, pelas palavras. É isso que está acontecendo, né? Algumas informações que os alunos sabem, estão se alimentando mais, estão alimentando mais dos desejos, né? Do que os desejos até de Deus. Nós nos envolvemos nisso, né? A igreja atual está esquecendo de Deus, igual modo ao Israel de uma distante aliança, com toda certeza. O fervor do Espírito Santo deixando de existir em muitos corações. Por que, infelizmente, isso está acontecendo? É porque a igreja ela perdeu o seu foco, o foco original da igreja. O foco original é a meditação da palavra, oração, consagração e evangelização. E, infelizmente, hoje está totalmente diferente, né? Hoje, os cultos se tornou plateias, palco se tornou picadeiro. Então, o nosso foco totalmente saiu daqueles princípios que nós aprendemos desde o tempo, né? Então, é isso que está, infelizmente, acontecendo. É importante nós voltar a esse projeto divino, né? A missão da nação de Israel. A nação de Israel foi formada por Deus.
o intuito de participar de uma forma especial do plano eterno de remissão de toda a humanidade. Deus abençoaria Abraão e faria dele uma grande nação. Com suas promessas a Abraão, Deus deu início a um novo capítulo da história da humanidade. O plano divino para a redenção humana, tanto a indivíduos como às nações, não havia mudado. Ele apenas iniciou um método novo. Ele se identificaria de um modo especial com o povo. Me deu agora o meu pensamento, quero compartilhar com vocês. Interessante, né? No Éden, Deus ele vinha e falava com sua criação, com o homem. Depois, o homem só ouvia a voz de Deus. Depois, no deserto, Deus ele se segurava-se na nuvem de fogo, em sarça, também, e dali ele falava. Só teve um momento da história, né, no deserto que Deus falava com um homem face a face. Acho que você já conhece a história. No período profético, Deus só vinha esporadicamente, usava o profeta para Israel e voltava. Olhe como tratamento de Deus, mostrando que ele nunca esqueceu do seu projeto, do seu plano redentivo. Sempre ele buscou meios e formas para mostrar o papel importante que ele principalmente e depois da sua nação, que hoje é a igreja muçulmana. E agora, o que Deus fez? Deus deve sustentar a vida. O seu nome será chamado Emanuel. Deus fez. Agora, o Deus que aqui está, através da música, ele vem mais e começa a propagar a verdade ao povo. O verbo é meu, a gente deixa no verbo. E para o Pai, mas enviarei outro consolador para estar conosco. Agora, eu estava falando bastante. Esse Deus que está falando um pouco mais distante, aquele Deus que possa ouvir a voz dele, aquele Deus que via ele face a face. Ele mesmo disse, ele disse, quem vê a mim me faz. E tudo que acontece. Agora, o Deus do Espírito Santo, o que ele fez? Cantando Deus. Agora ele não está mais fora, ele está mais distante. Agora ele está através de Jesus Cristo. Deus está dentro de nós. Ele está fazendo parte desse tabernáculo que somos nós. Ele está dentro de nós, falando através de nós, usando cada um de nós. Né? Aleluia. Louvado o nome do Senhor para sempre. Por isso que você ouve a voz dele. Por isso que você sente ele. Sabe por quê? Porque ele não está no espaço, né? Na igreja não. Quando você começa a glorificar, a exaltar, a bendizer o nome dele, aí a presença dele se torna mais real e verdadeira. De repente você já passa a ouvir, de repente você já passa a sentir, de repente você já passa a ver ele como ele é, a glória dele em nós, o shape de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Observamos, querido,
Então, esse movimento está agora acontecendo, né? Ele se identificaria de um modo especial com um povo de uma nação específica, promoveria o conhecimento desse povo, determinaria o seu sistema social e político e o protegeria, e livrando dos seus inimigos. Esse é o propósito verdadeiro de Deus para a nação de Israel. Observamos que foi baseado na identificação pessoal de Deus com Israel, que Moisés teve êxito ao suplicar a Deus, que não destruísse a nação inteira, quando Israel pecou em pé para o Monte Sinai. Deus identificou-se Israel e tem que revelar ao mundo. Glória a Deus. Esse é o propósito desse Deus maravilhoso. Então, a missão da nação de Israel. Na realidade, Deus formaria a nação de Israel segundo os seus princípios, segundo as suas leis e mandamentos. E esse fato, se o povo obedecesse, resultaria em bênçãos e sentenças para essa nação. Ela seria um grande destaque entre todas as nações. De fato, assim foi até o reinado de Salomão. A partir daí, o povo cada vez mais desobedecia a lei. E Deus, então, permitiu a destruição da nação, conforme já havia dito por meio de Moisés. Através desse plano, Deus planejou revelar sua natureza ao mundo. Mas esse povo criou. Né? Interessante isso. Deus trouxe pactos, Deus se revelou para esse povo, Deus colocou o seu propósito para o seu povo, Deus compartilhou o seu sofrimento deste povo, mas, infelizmente, esse povo falhou. E dentro desse propósito de Deus, Deus estabelece pactos para Israel. Deus ele fez aqui, uma aliança abraâmica, no Gênesis capítulo 12, capítulo 15 e capítulo 17, promessa de terra, descendência numerosa e bênção para todas as nações. Fez uma aliança da terra ou Palestina, entre o capítulo 29 e o capítulo 30, garante a posse da terra de Canaã, estabelece condições de obediência, permanece nela. Existe a aliança mosaica, a lei condicional, a lei de Sinai, onde Israel se mete a obedecer aos mandamentos, em troca, ser uma nação santa. Existe a aliança davídica, como segundo Samuel, capítulo 7, promessa de que a linhagem de Davi estabeleceria um reino eterno. E uma nova aliança, como está em Jeremias, capítulo 31, verso 38, promessa de transformação interior, perdão dos pecados e um relacionamento direto com Deus, cumprida através de Jesus. Olha, esses benefícios, tanto o povo de Israel, como hoje a igreja, elas são participantes. Mas o perigo está aí de não se contaminar. O perigo está aí de não obedecer. E observamos aqui que nós estamos colocando aqui, isso que vamos colocar aí no chat, né? E perdendo o primeiro amor, perdendo o foco, tudo isso acontecendo. A igreja, ela está perdendo o seu brilho original. Por isso que há um apelo lá no Apocalipse,
voltar ao primeiro amor. Aleluia. Para que essa bênção desses pactos sobre caia sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre as nações. O mundo está sofrendo, o mundo está morrendo, o mundo está perdendo, o inferno está ganhando e a igreja está perdendo o seu brilho. Por isso é muito importante a gente observar esses passos e se esforçar. Pedro diz que o céu é formado por esforço. Missionários não é só levar a palavra. Missionário é ter sentimento, principalmente. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Dentro da questão aqui do pacto, está registrado em Êxodo 19, 3, 6, que diz: subiu Moisés com Deus, e do monte o Senhor chamou e disse-lhe: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos tendes visto, que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas do águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reinos dos sacerdotes e nação santa. Olha aí, esse está lá em Êxodo 19. Com curiosidade, alunos, o que é que diz lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9? Alguém pode ler para mim? 1 Pedro. Olha essas promessas, está lá no Êxodo, para Israel. Agora, 1 Pedro, a nova aliança, que está se referindo aqui à igreja. Olha o que é que Deus diz através de Pedro, no capítulo 2, verso 11. Alguém quer ler para mim, por favor? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para o civis, gente, lá no Antigo Testamento, no Pacto do Mosaico, e no Novo Pacto aparece de novo as mesmas palavras: sacerdote, nação santa, povo peculiar. Mas isso aí acontece e a igreja obedecer. Olha aí o que acontece aí, olha. A leitura desse texto nos faz perceber que Deus faz 3 promessas para Israel. Eles seriam um pedaço peculiar de Deus, seria reino de sacerdotes e nação santa. A passagem de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, se escreve: os cristãos, como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa identidade fundamentada na fé em Jesus visa anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz, destacando seu papel de mediadores e pertencimento divino. Olha aí, com relacionamentos com a igreja. Observa aí, irmãos, o projeto de Deus era para Israel. Israel falou. Agora, através de Cristo, Deus chamou um povo exclusivo
E está ali Israel e os gentios. Na união desses dois povos, nasceu a igreja. E como nasceu a igreja, aí o que acontece? Tem promessa, mas a promessa só acontece se houver obediência. Isso tem que ser muito compreensível aos nossos corações. Os irmãos querem falar alguma coisa, eu estou sentindo que isso vai forçando aí a língua para falar. E aí, irmão, é que você diz aí do que tudo que está sendo publicado até agora. Eu acredito que o Espírito de Deus está tocando aí no coração. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela é viva. Ela está trabalhando, ela está despertando, ela está concentrando. Eu quero te dar uma oportunidade para você expressar também. Fica à vontade. Vou te dar um minuto. Não vou continuar aqui. Eu estou perto de acabar aqui. Muito objetivo. Não quero falar, não? Vamos lá. Olha, sendo assim, Israel seria o exemplo vivo da graça e do poder de Deus. E dessa forma, Deus seria conhecido por outras nações em seu plano de remissão da humanidade, no corpo daqui caminho. Porém, não foi isso que a história do povo de Israel repetiu, mas exatamente o contrário. O povo de Israel se desqualificava para o plano de Deus em função da desobediência contínua. Assim também perderam terra como desejavam. Não cumpriu a sua parte do pacto. Deus, então, lhes deu o castigo já prometido. Israel apenas frustrou os propósitos de Deus, mas não usou o plano de Deus para a remissão da humanidade. Continuou e alcançou a plenitude da encarnação de Jesus. Agora, a responsabilidade que estava sobre a nação de Israel está agora, sabe sobre quem? Quem sabe agora está sobre quem agora? Essa responsabilidade que estava no João Israel, Deus tirou de Israel. Israel está pagando o preço e vai pagar o preço até o período da grande tribulação. Agora, nós somos um da igreja. Paulo escreve que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Sabe como é que vem desses filhos da desobediência? São o povo que está infiltrado na igreja e não querem mudar a sua vida, a sua história, não querem ter identidade. Então é muito importante que algo siga também. Assim como está acontecendo no castigo para Israel, também vai ter o castigo da igreja. A igreja rebelde, a igreja desobediente, a igreja que sai do esquadro da vontade de Deus. A mesma consequência que veio para Israel, também virá para a igreja. E ela não seguiu os princípios da palavra de Deus. Não, Bernardo, você quer falar um plano, Bernardo? Não está saindo sua voz, não, Bernardo. Não, pastor, fica à vontade. Tá certo. Pois é, muito bem, gente. Então, hoje nós falamos um pouco sobre a natureza esperada de Deus,
e sobre a missão de Israel no Antigo Testamento. Amém? Que Deus possa abençoar os nossos alunos e esperamos que os alunos tenham compreendido. A aula foi muito objetiva, muito clara, muito direta, né? O que está faltando é a igreja se despertar. Enquanto é dia e à noite, não podemos. Muito importante uma igreja consciente. Paulo, no Romanos 12, verso 1 e 2, diz: rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus. Opa! Lucas Cardoso, pode falar, não? Vou dar minha pausa só para mim. Eu estava. Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor para os irmãos. Senhor. É uma pergunta, né, com base na Bíblia, na experiência de vida que o Senhor tem, né, também de vida espiritual que o Senhor tem. Né, será que haverá um despertar de consciência, né, na igreja contemporânea, né, antes do arrebatamento? Um despertar em massa de consciência dos irmãos? Petito, São Francisco. E a Bíblia deixa bem claro que haverá dois momentos fundamentais para esse período. A Bíblia deixa claro a sua teologia e a temporânea. Né? Eu analiso aqui, dentro da história, que realmente Deus ele vai trazer um avivamento forte, como aconteceu no dia de Pentecostes, como também já está querendo acontecer, como já está acontecendo esse despertamento. Eu digo assim, infelizmente, mas eu estou feliz. Esse despertamento sempre começa de longe, começa lá nos Estados Unidos, né, de outros lugares, até chegar no Brasil. Então, eu espero muito, né, que esse casamento, desse despertamento, né, já está sendo planejada e promovida por Deus. Porque é essencial que a igreja compreenda o valor que ela tem. Não é só a igreja em si, mas até as pessoas ímpias. Deus, ele não pode dizer que a salvação também chegue até eles. Queira ou não queira, eles são obras criadas, permitidas e nascidas para esse mundo, segundo a vontade de Deus. Então, é muito importante que todos venham desse conhecimento. Talvez vai chegar nesse clima que Deus quer. Como Deus queria no Antigo Testamento, não ocorreu. Deus enviou grandes homens para gerar um despertamento e, infelizmente, não ocorreu. Deus levantou profetas, pelo que não ocorreu. Então, também acredito também dentro da história que abrange do Novo Testamento até o nosso texto, Deus vai levantar pessoas, homens, para trazer também esse despertamento. Mas, infelizmente, como ocorreu, sabe, infelizmente, não estou dizendo que vai repetir, mas tudo indica que sim. Infelizmente, o coração do ser humano é muito endurecido. Né? Nós somos muito levados, né, pelas filosofias dessa vida e esquecemos, né, de atentar e ouvir que a palavra de Deus direciona. É por isso que muitos vão se perder.
Isso é muito lógico quando você estuda os evangelhos. Um será tirado, outro está, um ficará honrado, outro nutrir realidade, entendeu? Né? E o próprio Cristo, né, que ele está ensinando, ele mostra essa verdade. Né? E um ficará, outro será tomado, tudo. Mas Deus sempre foi nisso? Não. Mas Deus vai deixar todo ser humano ciente da vontade dele na vida de cada um. Isso com toda certeza. Alguém mais quer perguntar? Não, quer dar um reforço? E para aprender. Você também. Eu acredito, viu, pastor, que o despertar de mente aí vem por intermédio da palavra. A gente vê que o episódio de Neemias, lá no capítulo 8, quando o Esdras, o sacerdote, ele trouxe a lei perante a congregação, ali ele leu, né, diante da praça, né, diante da porta das águas, do meio-dia, né, da alva até o meio-dia, perante os homens, mulheres, né, e aí todo o povo ouviu atento, né, o livro da lei, Esdras explicando, falando das promessas, e aí a Bíblia diz que o povo começou a chorar, começou a, né, a entender aquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Eu acredito que o despertar de mente, a renovação da nossa mente só vem pelo intermédio da palavra. Não só o despertar de mente, mas o avivamento, né? Vem por intermédio da palavra. Tem que ser a palavra. Só vem pela palavra, não vem pelo Não outro sei, meio, pela não. palavra. Tem que ser pela palavra. Amém, pastor? Eu concordo com você plenamente. Mas o problema não é a palavra. O problema é perfeito. O problema somos nós. Esse é o problema. O problema não é a palavra. A palavra ela é perfeita. Mas nós, interiormente, somos imperfeitos. É por isso que o processo de Deus na nossa vida, através dessa caminhada e das revelações de Deus nas nossas vidas, gera em nós convicção, né, e transformação para nós mudarmos e sentirmos e tomarmos decisões sábias de acordo com a palavra de Deus. Isso é essencial. Realmente a palavra de Deus que se entregar, tal como você vê. Não se prega mais Bíblia. Né? Hoje não se prega autoajuda, se prega palavras, né, que massageiam o nosso ego. Ele mudou. Se alguém viu na tela não te ajudou, quando dizer você não pensa, aí massageia o nosso ego. Os louvores então, não estão sendo mais louvores bíblicos. São louvores que, quando na prova, se não tentou, vê na bênção, vão se arrepender. Meu Deus, é desse jeito. Não é dessa forma, não. A transformação de Deus ela é perfeita. E não precisa mexer, né, no meu egoísmo, né, na minha presunção. Ele trabalha de dentro da. Muito bem, gente. Aqui já estou encerrando aqui a aula com vocês. Muito obrigado a todos que estão participando das aulas. Quero muito que vocês continuem, permaneçam no propósito. Eu estou aqui, no lado de vocês, até o fim.
até o dia quando Deus determinou o teu tempo. Enquanto Deus não falar, estou aqui ajudando, fazendo o melhor, no reino de Deus, cuidado de vocês. Muito obrigado a todos. Amanhã, a próxima aula vai ser o nosso obreiro, Agimolfinha. Ele vai estar ministrando aula. E depois vai ter aí um professor aí, mencionado, presbítero Anderson, vai estar ministrando aula também. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Que Deus abençoe. Lá, feita. E dê uma terça-feira abençoada para cada um. Fique com Deus. Durma com os anjos. E tenha um excelente desejo de Deus. A paz, Senhor.